pessoal, meu nome é Sidney Rago, da Iman Consultoria, mais uma vez com vocês, abordando o tema análise de valor em processos administrativos, que é um capítulo, do famoso Lean Office, onde nós procuramos aí aplicar a filosofia Lean aos processos administrativos. Então hoje nós vamos abordar as diferenças entre se fazer uma análise de valor num processo de manufatura, que é bem mais simples, diga-se de passagem, e a análise de valor em um processo administrativo que, por incrível que pareça, é bem mais complexo. Então, para isso, nós vamos relembrar um pouquinho da filosofia Lean. O que diz a filosofia Lean? Que nós temos que buscar identificar e eliminar todas as perdas em todos os processos de negócio, ou seja, tudo aquilo que não agrega valor, para que a gente consiga trabalhar com menos esforço das pessoas, utilizando o máximo dos equipamentos, o máximo dos materiais, o máximo do nosso tempo, ou seja, procurar maximizar os recursos utilizados nos processos e entregando para os clientes aquilo que eles realmente desejam, que é o valor agregado. Então, esse conceito de análise de valor, ele nasce do pensamento ou da filosofia Lean, que é o modo de pensar dos modelos de gestão competitivos. Ok? Bom, o que é valor agregado? Na indústria é um componente muito fácil de identificar. É quando nós adicionamos aos produtos o valor. Então vocês imaginem que um produto ele consome uma determinada matéria-prima que tem um custo de mercado, ele consome mão de obra, consome energia elétrica, e ao final da produção esse produto acabado tem um custo que leva em consideração todos esses recursos consumidos. Imagine que o produto custou aí R$30 por unidade ao final do processo. Ele entra no estoque com esse valor. Só que o mercado paga por esse produto que está no estoque a quantia de R$50. Então o mercado valoriza o produto além do custo. E esse conceito é o conceito de valor agregado, é o valor adicionado. Por que o mercado paga mais? Porque ele identifica nesse produto determinadas características que os clientes percebem, em primeiro lugar, os clientes eles apreciam e estão dispostos, em se tratando dos clientes externos, até a pagar para obter. E o que são as perdas nos processos? Se a gente selecionar dos processos aquelas atividades que agregam valor, tudo que sobra do processo vai agregar apenas custo. Então, se eu tenho uma atividade no meu processo, vamos pegar um exemplo da atividade industrial, uma atividade de movimentação de materiais, essa atividade ela só agrega custo. Por quê? Porque o material, ao final dessa atividade, ao final da movimentação, ele permanece o mesmo. Então, perda é tudo aquilo que não agrega valor nem ao produto nem ao serviço. Ou seja, são atividades que só adicionam custo. Agora, quais são as principais diferenças se analisar perdas num processo administrativo e num processo industrial? Por exemplo, o Taiichi Ohno, ele fazia um círculo do Ohno. Ele pintava um círculo de giz e deixava as pessoas observando os processos na fábrica da Toyota. Hoje em dia, se nós deixarmos uma pessoa uma semana parada de pé na frente do escritório, ela não vai conseguir identificar muita coisa. Por quê? Porque os processos não são visíveis. Os processos estão dentro dos computadores e na cabeça das pessoas. Então ele vai ver todo mundo trabalhando, cada um no seu computador, executando as suas atividades meio que ali escondidas. Então, para isso, nós precisamos, num primeiro momento, remover essas atividades, essa caixa preta. Tá certo? Então, para isso, nós temos uma primeira ferramenta, que é a ficha técnica do processo, que em grandes linhas ela descreve o que o processo executa, mas principalmente a missão do processo. Qual é
a missão do processo de contas a pagar? Para que ele serve? O que ele faz, todo mundo sabe. Então, o pessoal recebe aí as notas fiscais, registra faturas no sistema, agenda pagamentos, executa os pagamentos, baixa os pagamentos do sistema e assim por diante. Agora, para que serve? Qual é a missão do processo? Essa é uma pergunta que nós temos que fazer para todos os processos administrativos. E aí vem a importância da ficha técnica. Nesse caso, o time do processo definiu como sendo a missão do contas a pagar é manter a credibilidade junto aos fornecedores, quer dizer, pagando em dia, de acordo aí com o que foi combinado, acordado, e evitando assim multas e juros. Então essa é a missão do processo, né? Nós também identificamos na ficha técnica os fornecedores, o que eles entregam para o processo, os outputs, né, os produtos do processo e quem são os clientes do processo. Tá? Muito bem. Então, uma vez identificada a missão do processo, os fornecedores e clientes do processo, nós podemos avançar para o mapeamento. Então, o que é um mapeamento? É uma representação gráfica do processo. Sem um mapeamento do processo administrativo, não existe a possibilidade de nós fazermos uma análise de valor. Então, para isso, nós utilizamos símbolos básicos, como início, fim, atividade, símbolos de decisão e conectores. A nossa recomendação é que essas atividades sejam descritas em post-its. Em cada post-it, vocês vão colocar o símbolo do processo. E no caso de uma atividade, vocês vão escrever uma atividade por post-it, usando aí o verbo no infinitivo, por exemplo, analisar, digitar, imprimir, enviar e-mail, entre outras, né? Então nós vamos estar descrevendo todas as atividades do processo até você chegarem nesse nível. Esse é um exemplo de um processo de licenciamento fiscal que foi mapeado em um dos nossos clientes. Depois disso feito, né, aí vem uma análise minuciosa, que é a tal da análise de valor. Então, o primeiro ponto, né, é que as atividades que agregam valor são aquelas que os clientes, sejam eles internos ou externos, valorizam. Depois disso, nós vamos identificar também que as atividades que agregam valor são aquelas que nos ajudam a cumprir a missão do processo. Quais são as atividades que colaboram com a missão do processo? E quais são as atividades que estão ali basicamente para que o processo funcione? Como é difícil, né, a gente identificar as atividades que agregam valor ou perda nos processos administrativos, vem aqui 3 perguntinhas básicas que vão nos ajudar. A primeira dela, a atividade colabora com a missão ou não? Segundo, né, houve alteração da informação ou só trocamos de mídia? Por exemplo, era uma informação digitalizada que nós imprimimos, né? Ou enviamos para alguém, por exemplo, anexamos um relatório no e-mail para enviar para uma outra pessoa, né? E a terceira pergunta é, essa atividade foi feita certa desde a primeira vez ou ele é um retrabalho? Por exemplo, a partir do momento que nós identificamos um erro, uma divergência nas informações de uma nota fiscal, dali para frente, tudo que nós fizermos cai na categoria de retrabalho, ou seja, são todas as atividades denominadas perdas, né? Muito bem, então, um exemplo, né? Uma atividade que agrega valor, efetuar os pagamentos aos fornecedores. Então, se nós somos lembrar da missão do processo, né, essa atividade ela ajuda a mantermos a credibilidade do processo de contas a pagar, pagando os fornecedores em dia, né? Ela transforma a informação, por quê? Porque nós não tínhamos feito o pagamento antes, agora nós fizemos. Então nós transformamos, né, o status daquela atividade ou daquilo que está passando pelo processo. E terceiro, isso não é um retrabalho. Agora, se nós errarmos e tivermos que refazer os pagamentos, aí sim isso seria um retrabalho. E aí cairia na categoria de perdas, né? E um exemplo de atividade que não agrega valor: enviar e-mail com o relatório de pagamentos à contabilidade. Veja, esse relatório já está digitalizado, ele está num sistema e nós vamos ter que gerar um relatório, gerar um arquivo, anexar o e-mail para enviar à contabilidade, quando a contabilidade poderia ter acesso ao nosso sistema ou vice-versa, para que a gente não precisasse enviar esse e-mail. Tá certo? Então são exemplos, né, de atividades que não agregam valor, que vão ser, né, acreditem, a grande maioria das atividades no processo administrativo.
né? E por último, né, é mãos à obra. O que nós fazemos a partir do mapeamento? Né? Nós vamos nos aprofundar nas causas das atividades que não agregam valor. Por que eu tenho que anexar esse relatório no e-mail e enviar para a contabilidade? Nós vamos fazer isso para todas as atividades. E aí nós vamos traçar um plano de ação para eliminarmos essas perdas em todos os nossos processos administrativos. Ok, pessoal? Então, espero que tenha agregado valor para vocês, né? Espero que vocês tenham gostado. E se quiserem maiores informações, procurem, né, os nossos treinamentos, por exemplo, o treinamento de Lean Office, que vai aprofundar bastante esse assunto, tá bom? Um abraço para vocês, ficamos por aqui, tudo de bom.